Agora foi. Pessoal, então, vamos lá, boa noite. Desculpa o atraso aí, problemas técnicos com café e com slides. Mas, pois bem, como eu já havia adiantado a vocês na, na última semana, as duas próximas aulas seriam tanto quanto chatas, que pelo menos para mim, enquanto Rafael, que estava na graduação, foi bastante chato, eu não gostava disso. Inclusive, até, enfim, foi uma das coisas que me fez assim, desistir da carreira acadêmica, foi metodologia científica, porque eu achava muito chato, mas no final das contas eu acabei mudando de ideia. Mas assim, são regras, normas, vou tentar ser o mais divertido possível. Por favor, se tiver dúvida, qualquer coisa, sinta-se livre para perguntar. Fiquem tranquilos em relação a isso. É um pouco, decoreba essa aula e se prepara que a próxima é um pouco pior ainda. São mais normas relacionadas à própria escrita, assim, o tamanho da letra do Word, espaçamento, coisas desse tipo. Então, nossa, só porque eu tinha reclamado na semana passada, já comecei a aula reclamando de metodologia científica, contar fofocas para vocês que aqui em Londrina, na outra universidade que eu dou aula, eu também tive que começar a dar aula de metodologia científica lá. Descobri semana passada que ia dar isso. Mas vamos embora. Pessoal, como eu falei para vocês semana passada, eu ainda não estava com o cronograma montado, pensando, assim, como que a gente ia trabalhar, ainda não estava muito bem organizado, porque tinha acabado de começar, tinha acabado de chegar na Patec, mas dei uma organizada nesse sentido. Então, na semana passada, a gente trabalhou a introdução. Essa semana a gente vai trabalhar metodologia científica, o que é um problema de pesquisa, a diferença entre objetivo e hipótese, como elaborar um projeto de pesquisa, por mais que, enfim, a ideia seja um projeto de extensão, é necessário que seja elaborado minimamente uma pesquisa para saber o que elaborar, qual que é a diferença entre pesquisar e prestar um serviço. Tudo isso vai ser bastante importante assim para a elaboração dos projetos. E a próxima aula, a primeira parte da aula vai ser um manual sobre a APA, que é eu acho que é a American Psychology Association, que é um conjunto de regras que geralmente as publicações em psicologia são feitas. É mais comum, assim, de um modo geral, dentro do campo das ciências, usarem a ABNT, mas os psicólogos são um pouco chatos e criaram um modelo próprio. Então, geralmente as publicações são feitas pela APA. E já vamos começar daí a organizar os projetos de vocês, pelo menos os grupos. Espero que, enfim, vocês tenham pesquisado alguma coisa, tenham uma ideia com que queiram trabalhar e tal. E, enfim, é importante também que vocês já comecem a delimitar os grupos, com quem você quer trabalhar, geralmente as pessoas querem trabalhar com um amigo, mas às vezes as pessoas, sei lá, querem trabalhar em um assunto que, sei lá, tem mais afinidade. Assim, meus amigos gostam de análise do comportamento e área da educação, eu gosto de psicanálise na saúde. Então, eu vou com a galera da psicanálise, assim, é normal, isso acontece. Se quiser, organizem do jeito que vocês acharem melhor, mas, assim, já dando um spoiler para o pessoal que está no primeiro semestre, são 5 alunos, são 4 ou 5 alunos do primeiro semestre, e como vocês estão no primeiro semestre, os critérios de avaliação são diferentes, e, portanto, por imposição, vocês já são um grupo, assim, pessoal do primeiro semestre. E eu também vou apresentar para vocês na próxima semana as ideias que
eu tive e que a Jennifer me sugeriu também. Vou elaborar alguma coisa assim nesse sentido para apresentar para vocês a proposta de roda de conversa em psicanálise, também a proposta de uma psicoeducação com os pais que estão na fila de espera para atendimento na clínica, e outras coisas aí da sugestão de vocês. Não sei como que está o trâmite dessas coisas, enfim, que vocês têm pensado e tal, mas enfim. E aí, no dia 20 de setembro, seria a nossa semana de prova, e como essa disciplina é um pouquinho diferente, vocês não vão ter que fazer uma prova especificamente, vocês vão ter que entregar a primeira parte do, do relatório de vocês, que seria aquela fichinha que eu apresentei na primeira aula. Na próxima aula, na próxima aula eu vou postar no AVA o PDF com esses documentos para vocês terem acesso para visualizar, ficar um pouco mais fácil. E, enfim, vocês vão ter que me entregar na semana de dia 20 de setembro. Nós vamos ter 2 recessos, um por conta do Dia da Criança e o outro, eu não tenho certeza se vai cair no dia no dia dos professores, vai ser recesso. Se for, eu confirmo com vocês. Mas, de qualquer forma, os que já estão programados no calendário, já coloquei aí. E vocês também precisam se atentar que na semana do dia 15 de novembro vai ter aquele evento que eu até falei para vocês que eu não conhecia e tal, que era o WebTech, que é um evento onde vocês vão apresentar os projetos integradores de vocês. E vocês precisam também elaborar um resumo, sim, uma coisa tranquila, uma página, sobre o que vocês já desenvolveram, como é que está o trabalho e tal, e vão apresentar nesse evento. E a apresentação dos projetos integradores nesse evento faz parte do currículo, portanto, vale nota. Assim, o evento vai ser dia 17. Eu não sei até quando vocês têm para submeter o resumo. Isso vocês têm que se atentar, assim, a esse tipo de evento. Assim que ficar sabendo, quando eu abrir assim, o negócio, eu aviso vocês também, mas vocês também precisam estar atentos. E dia 22, na outra semana, é a semana que vocês vão ter que entregar o relatório final, que vai ser basicamente no formato de um artigo, a introdução, metodologia, desenvolvimento, análise dos dados encontrados e o que mais? E a conclusão sobre o projeto que vocês desenvolveram, o produto que vocês entregaram, que foi feito. Que vai ser, enfim, contar como se fosse a última nota. Eu, enfim, andei pensando como poderia proceder em relação aos grupos. Decidi que vamos separar vamos fazer 8 grupos, sendo que um dos 8 já é o pessoal do primeiro semestre. Então, o pessoal do segundo semestre serão 7 grupos. E aí, os grupos podem ter de 4 a 6 pessoas. E nós vamos fazer encontros, assim, de 20 minutos. Então, a partir do dia 16 de agosto, eu vou organizar um horário, eu vou postar no AVA os horários com os grupos, etc. E aí vocês só precisam entrar para discutir sobre o projeto. Enfim, e acaba essa parte de aula mesmo, e aí vocês entram aqui para a gente trocar uma ideia, para ver o que vocês estão pensando, o que é possível, o que não é, até a gente conseguir elaborar os documentos e essa primeira parte, que é aquele modelo, aquela ficha que vocês precisam preencher para esse bimestre. E, enfim, e alguma coisa, alguma atividade em campo, vocês já têm que estar pronta, desenvolvida. Tá, eu acho que era isso que eu tinha para falar do cronograma. Então,
Vamos lá. O objetivo dessa aula, compreender as etapas do desenvolvimento de um projeto de pesquisa, importância da metodologia científica, conceito de pesquisa versus prestação de serviço, e eu oriento um pouco de uma orientação acerca dos relatórios. Gente, cuidado com o microfone aberto, por favor. Deixa eu ver, alguém mandou alguma coisa no chat? Tá. Bom, fui dar uma pesquisadinha rápida. Eu sempre gosto de começar algum assunto, alguma aula, pesquisando a etimologia da palavra, para saber o que ela significa, de onde veio, qual que é a importância, e como que esse conceito foi se desenvolvendo. A pesquisa vem da palavra latim, perquirere. Achei curioso que parece uma mistura de porquê com o que em italiano, que é perquere. Mas, enfim, vem uma ideia de procurar com perseverança. E agora, senhores e senhoras, eu vos pergunto, o que uma pesquisa procura, ou o que vocês acham que é o ato de pesquisar? O que é pesquisa? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Sei lá, professor, obter informações sobre um tema específico? Tá, é um começo. Dá para elaborar mais. Bom, a palavra pesquisa, né? A pesquisa, na minha visão, a pesquisa, ela procura algo em torno de um assunto, né? De alguma informação em potencial que pode ajudar, auxiliar qualquer coisa que seja. Digamos assim, que seja necessária uma pesquisa para obter dados, né? Essa, na minha opinião, é o maior potencial da pesquisa, de conseguir informação. Uhum. Alguém mais? Gente, eu só responder o chat aqui rapidinho antes de voltar. Não entendi a parte do pessoal do primeiro semestre. Sim, o pessoal do primeiro semestre, que está fazendo a disciplina de projeto integrador 2, vão ser um grupo só, porque só tem 5 pessoas. Basicamente, por causa disso que só tem um grupo. E os critérios de avaliação, evidentemente, para o primeiro semestre é um pouco diferente. Professor, como assim? Então, o pessoal que entrou agora, eles não podem fazer o projeto com a gente? É que a Já gente já estava incluiu cursando? eles. Como assim vocês incluíram eles? É que É daí a porque gente fala, Dani. Tá. É que nós havíamos um grupo no primeiro semestre. E daí, agora, no segundo semestre, o grupo se desfez e as meninas do primeiro semestre trouxeram um assunto, nós nos unimos para fazer o projeto nesse assunto, mas não sabíamos, não pode fazer com eles? Então, por que eu penso que seria melhor, assim, fazer um grupo só do primeiro semestre? Porque os critérios de avaliação são diferentes. O que eu espero de um aluno do segundo semestre é diferente do que eu espero de um aluno do primeiro semestre. Professor, e no caso que eu peguei transferência de faculdade, então eu tive uma aula de projeto, mas na minha outra faculdade, mas querendo ou não, no primeiro semestre da faculdade, eu tive aula de projeto. Então, querendo ou não, eu tô um pouco integrada no assunto. Eu poderia participar junto com o pessoal do segundo? Eu confirmo com vocês na semana que vem com a Jennifer, porque por exemplo, na pauta que eu tenho o nome de cada aluno, é como se eu estivesse dando aula para 2 turmas, entendeu? Professor, e teria a possibilidade nessa pauta, com duas, então, um para cada semestre, né? O professor avaliar individualmente e com o pessoal que é do primeiro semestre, o professor utiliza a pauta dele, e o pessoal do segundo utiliza a pauta que é atualizada, não sei como que funciona. Sim,
Então, isso é uma coisa enfim, preciso perguntar para a coordenação se eu posso fazer isso. Particularmente, eu não vejo problema, apesar de que, enfim, eu acho que tem essa questão de transferência também, que eu nem tinha cogitado que teria aluno no primeiro semestre por conta disso, mas uma possibilidade. Semana que vem eu respondo essa parte em relação ao primeiro semestre. Certo, obrigada, professor. Então, beleza, gente. Vamos voltar aqui. Enfim, como que a pesquisa ocorre? O que diferencia, por exemplo, uma pesquisa... Como é que eu... Estou tentando não achar algum termo tão pejorativo, mas, assim, uma pesquisa de fake news de WhatsApp, de perguntar para as pessoas na rua, uma pesquisa que sai no UOL, e uma pesquisa que é publicada num artigo científico. Se a gente for parar para pensar, ambas são pesquisas, mas, evidentemente, são bastante diferentes. Relevância, às vezes, às vezes até uma pesquisa pode ter uma pesquisa popular, enfim, que não é tão formalizada, tem muito mais relevância, impacto social, por conta de fake news, de WhatsApp, de grupo da família, como a gente já sabe. Mas o fato é que isso, o que diferencia uma da outra vai ser o método utilizado. O que para a gente é um pouco estranho até pensar nas ciências, como a ciência surgiu, como é que foi o processo de formalização do conhecimento científico. Para isso a gente tem epistemologia, que vai estudar exclusivamente isso. E, enfim, e que eu acho que um exemplo que eu gosto bastante assim de citar é o exemplo da história, da disciplina de história, porque essa organização que a gente entende como tem a antiguidade, tem a pré-história, tem a período clássico, tem a antiguidade, tem o medievo, tem a modernidade. Enfim, essas organizações históricas não têm absolutamente nada de natural, porque antes de desenvolver a disciplina enquanto uma matéria de uma universidade, digamos assim, era bagunçado, não se tinha essa noção de como se estudava história. Era simplesmente um amontoado de livros contando histórias. E a gente começa, por exemplo, a história como a gente entende, separadas a partir do medievo, etc., é basicamente a história conforme o Marx organizou, que é uma história baseada no materialismo histórico dialético, a partir de modos de produção. Antes você tinha um modelo de produção escravocrata, depois você tem um modelo de produção feudal, depois você tem um modelo de produção que é industrial. Mas, enfim, só para vocês terem ideia que não tem nada de natural, foram conhecimentos acerca das ciências que foram produzidos. Que é muito comum a gente já entender esse tipo de coisa, mas não saber de onde veio. E saber que não tem nada que já está dado, assim. A gente pensa que as disciplinas sempre foram organizadinhas, bonitinhas, mas na realidade precisou de muita metodologia científica para conseguir delimitá-las. Como, por exemplo, pegar a definição de Skinner de comportamento. Interação entre organismo e ambiente. Mas se for parar para pensar, uma acne, uma espinha, nada mais é do que uma interação entre organismo e ambiente. Então, você precisa delimitar um pouco mais esse conceito do que é o comportamento. Porque a interação... existem inúmeras outras interações entre organismo e ambiente que não são comportamentos, são outras coisas. Então, para se constituir enquanto uma ciência, foi necessário que houvesse um acumulado de conhecimentos metodológicos, de regras, para delimitar o que você queria estudar da realidade. Inicialmente, as ciências, elas surgiam, apareciam como uma tentativa
de buscar a verdade. Como tem toda a questão dos gregos, que querem buscar tipo, o que é o belo, o que é a verdade, o que é o ético, todos esses valores, o que seria, digamos assim, o bem supremo para os gregos, mais ou menos essa ideia de encontrar uma verdade absoluta. O que a ciência foi descobrindo com o passar do tempo? Que a gente tem bastante explicações provisórias para determinados fenômenos que acontecem. Só que quando a gente descobre, a gente acaba tomando aquilo como uma verdade absoluta. E a gente usa desses conhecimentos para resolver problemas cotidianos. Como, por exemplo, um exemplo que um pouco das ciências duras, que na física newtoniana, matéria atrai matéria, por isso existe gravidade. Na física relativista do Einstein, você parte de outro pressuposto, que a matéria ela vai distorcer o espaço-tempo, e nesse espaço-tempo distorcido, a outra matéria percorre esse caminho. É uma diferença bastante sutil, mas explica o fenômeno da gravidade de maneira diferente. Assim como a gente encontra limites na física newtoniana, ao mesmo tempo que a gente encontra esse limite, que o Einstein conseguiu explicar uma coisa de maneira muito pior, isso não impediu a gente de fazer carro, de fazer energia elétrica, de produzir fábricas e resolver infinitos outros problemas cotidianos relacionados à matemática que a gente tinha. O fato é que nós temos sempre explicações provisórias e a produção científica deixou de ter esse caráter de encontrar a verdade, encontrar o saber absoluto, e mais de pegar uma teoria e tentar aumentar o poder explicativo dessas teorias. Por exemplo, se você pegar a psicanálise freudiana, como Freud desenhou, ela é absolutamente inaplicável. Quase em qualquer outro lugar no mundo. Já fazem, sei lá, 130 anos que o Freud inventou isso. E, enfim, é preciso pegar esse saber que já está estabelecido em determinado lugar, numa determinada cultura, e adaptar ele, aumentar o poder explicativo, dar uma validade para ele. Acho que ainda não. Tem um exemplo que eu acho que é bastante bom, assim, é a gente pensar na consequência do EAD para a nossa formação e para a formação das crianças. Como estão as crianças na escola hoje em dia? Vamos pensar, por exemplo, na parte da psicologia da educação e do desenvolvimento, com Vygotsky, Piaget, etc. Às vezes, depois desses 2, 3 anos de pandemia, as crianças estão no EAD, às vezes, o Piaget e o Vygotsky vão estar refutados, porque as crianças estão aprendendo de outro jeito, estão falando outra linguagem, estão entendendo as coisas de outra forma. E eu digo assim, refutado, não no sentido que eles falaram groselha nem nada do tipo, mas houveram mudanças muito significativas e a gente precisa fazer um alcance teórico dessas teorias mais clássicas para a contemporaneidade. Mas então, o que é pesquisa? Esqueci o nome do autor desse artigo, mas enfim. Pesquisa é essencialmente a produção de um conhecimento novo, que seja relevante teórica, socialmente e fidedigno. E esse conhecimento novo deve preencher uma lacuna de conhecimento. A gente acha que vai aparecer uma pesquisa científica, vai surgir na nossa cabeça como um lapso de genialidade, e a gente vai desenvolver isso de alguma forma e tal. Mas o fato é que dentro das psicologias, por exemplo, pensar... Eu sempre lembro dos exemplos de análise do comportamento, porque eles são metodologicamente mais rígidos nesse sentido. Mas, por exemplo,
foi aprovado o ACT, terapia de aceitação, compromisso, etc., a partir do modelo americano. Então, para ela vir para o Brasil enquanto uma técnica válida, ela precisa passar por um processo de pesquisa entre os brasileiros. Então, primeiro a gente vai traduzir os livros para o português, depois a gente vai traduzir as técnicas, a teoria para o português, para conseguir encontrar uma linguagem comum e que você consiga trabalhar com essa teoria. Ou, por exemplo, isso eu já vi bastante assim, uns estagiários que estavam fazendo artigos, de terminar o estágio e dizer assim, esse trabalho é válido para todo mundo, pode ser usado por qualquer pessoa, beneficiaria qualquer pessoa. Mas como você está afirmando que esse procedimento beneficiaria qualquer pessoa, sendo que você só testou ele em um grupo muito específico? Você testou uma metodologia terapêutica num pessoal que está na PEL, que é a penitenciária de Londrina, menores de 18 anos. É um grupo bastante específico. Então, você não pode afirmar que esse conhecimento é válido para todos os sujeitos, todas as pessoas. Isso é bastante diferente. E essa lacuna é justamente isso que é esse pouquinho que falta, que a gente vai complementando, vai adicionando coisas novas, vai relacionando, etc. Os objetivos de uma pesquisa, que é diferente de objetivo de pesquisa. Você já vou entender isso que eu estou querendo dizer. Bom, a demonstração da existência ou da ausência de relações entre fenômenos. Estabelecimento de consistências internas de conceitos dentro de uma teoria, dentro de uma dada teoria. Então, nós vamos pegar... tem uma pessoa que emite um determinado tipo de comportamento, a gente vai submeter ela a uma variável, vai submeter ela a outro estímulo, e vamos ver qual resposta ela vai emitir a partir desse estímulo novo. Pensar em outro exemplo de, por exemplo, você colocar... se você colocar, assim, uma placa de trânsito falando que tem crianças que passam naquela região, na frente do colégio, etc. Aí você vai testar essa variável, coloca a placa avisando que tem crianças e começa a medir para ver se as pessoas passariam com uma velocidade menor. Ou você vai lá e troca essa placa, você troca essa variável, coloca que tem radar, se a pessoa passar acima de tal velocidade, ela vai levar uma multa. E aí? E você começa a testar as variáveis. Qual o estímulo que nós, brasileiros, respondemos mais? Geralmente quando pesa no bolso, do que cuidado ou qualquer outra coisa. Então, é mais ou menos isso, expor a novas variáveis e ver o que acontece. Ou correlacionar fenômenos, correlacionar teorias, é bastante comum. Já, enfim, usando o exemplo da psicanálise, o Lacan faz uma formalização entre uma coisa que ele vai chamar de real, simbólico e imaginário, depois ele vai relacionar isso com Freud a partir do sintoma, inibição e angústia. Então, ele vai pegar dois conceitos e vai relacionar e estabelecer uma nova coisa a partir disso. Desenvolvimento de novas tecnologias ou demonstração de novas aplicações de tecnologias conhecidas. Outra coisa, a gente entende uma tecnologia, é comum que a gente pense a tecnologia, vai pensar, é o fone, é um gadget, é um celular, é um fone sem fio, isso é uma tecnologia. E que, na realidade, não é só isso que é a tecnologia. Um conhecimento novo, um questionário, um artigo científico, tudo isso são produções de tecnologias. Então, assim, tentem não entender produção de tecnologia no campo científico enquanto produção de uma máquina, de um aparelho novo, e sim do conjunto de saberes.
e das teorias e técnicas que podem ser desenvolvidas a partir delas. O aumento da generalidade do conhecimento, que isso quer dizer que ao obter um conhecimento, uma certa causalidade, nós consigamos reproduzi-la e encontrar alguma lei geral que estabeleça que isso acontece. A descrição das condições sob as quais um fenômeno ocorre, que na realidade é um enquadramento da realidade que a gente precisa fazer. Quando nós vamos fazer uma pesquisa, nós precisamos recortar um pedaço da realidade e estabelecer. São essas pessoas, nesse lugar, nesse ano, com essa teoria, e esse recorte que vai ser que é bastante importante para a gente começar a pensar em prestar algum serviço, fazer um trabalho, entender, encontrar uma certa causalidade e efeito a partir das condições do que aquilo que você está observando aparece. Pessoal, por enquanto foi. Estamos juntos até aqui. Alguma pergunta? Comentários? Por enquanto está tranquilo, professor. Tá. Durante o estabelecimento das ciências como tal, todos vocês já tiveram história da psicologia? A gente está estudando isso esse semestre. Tá. Deixa eu ver. Em que pé vocês estão da história da psicologia? Nós tivemos uma aula só de apresentação ainda, professor, sexta passada. Tá. Então, A primeira aula foi a psicologia como ciência. Então, eu já vou spoiler tudo as disciplinas de psicologia de vocês. Então, dentro da psicologia, vamos começar falando até da sociologia, existia... mentira, da sociologia depois. Mas o que é importante, o que foi acontecendo dentro da psicologia? Em um determinado momento, existiu uma disciplina que era chamada de reflexologia, que eram pessoas que estudavam, digamos assim, o arco reflexo, de pensar, eu vou colocar um som e vou alterar a frequência desse som. Quanto de frequência eu preciso mudar para a pessoa perceber que esse som mudou de alguma forma? Ou, por exemplo, vou emitir... Deixa eu achar uma caneta aqui. Tá. Olha aqui o meu braço aqui. O que eles descobriram? Que, tipo assim, se você pega um lápis e aperta perto do seu braço, você sente um ponto de pressão. Se você pega dois lápis e aproxima, você sente 2 pontos de pressão. Só que, conforme você vai aproximando, vai chegar um momento que você só vai sentir um estímulo só. Então, eles começaram, os primeiros, digamos assim, psicólogos, a primeira psicologia científica começou a estudar umas coisas desse tipo, junto também com a galera do estruturalismo, com o Vandit, que foram estudar os fenômenos da consciência, da percepção. É mais ou menos assim que começou a psicologia. Os estruturalistas, eles eram fascinados com, por exemplo, uma tabela periódica, e eles queriam fazer tipo uma tabela periódica da nossa consciência, do que a gente pode sentir e o que é certo sentir em determinados momentos. E, enfim, foram anos pesquisando isso, coisas desse tipo, de estímulos, de quantos pontinhos a gente consegue identificar em uma determinada imagem, com que velocidade um círculo de cores diferentes rodando precisa rodar para a gente não identificar as cores. Uma loucura, assim, gente. Mas, enfim, o que aconteceu é que essa galera estava muito fechada dentro do laboratório pesquisando.
e o governo dando dinheiro. E aí perguntaram assim, gente, o que vocês estão fazendo? Estão dando dinheiro e não está indo o negócio, vocês não estão dando resultado nenhum. E aí os psicólogos precisaram, chamados psicólogos, talvez, nem eram chamados psicólogos, mas essa galera precisou ir a campo, atender demanda, ver o que estava acontecendo, porque não era só de saber quanto se aguentam de dor com lápis cutucando o teu braço. Não era sobre isso que a ciência precisava, digamos assim. E isso foi acontecendo ao passo que, até culminar onde a gente está hoje, em que a prática e a pesquisa acontecem quase que concomitantemente. Aqui no Brasil, principalmente, a partir de estudos etnográficos, que eram os estudos que o Lévi-Strauss fazia, que ia visitar as aldeias indígenas, participava dos rituais deles, morava um tempo, aprendia a linguagem. Essa pesquisa participativa, essa pesquisa-ação, que é o nome dessa metodologia, foi se instaurando um novo modo de se perceber a ciência, que ela, além de produzir um conhecimento, ele precisava ser válido para o contexto social, para a comunidade, e precisava alterar, de alguma forma, a realidade das pessoas. Tanto que hoje a gente vê um inferno de psicólogo trabalhando na assistência social, querendo ajudar as pessoas, etc. E a gente não vê mais assim, esse tipo de estudo que vai ver o ponto de pressão no braço, esse tipo de coisa, porque não é socialmente relevante. Bom, a gente já definiu o que é o pesquisar, produção de conhecimento novo, que seja relevante teórica e socialmente. Mas vamos dar uma pincelada um pouco maior, é que a gente precisa pensar que, ao se realizar uma pesquisa, espera-se que a gente identifique um problema. E a resposta obtida no final dessa pesquisa tem que ser relevante para a comunidade e, digamos assim, para a solução desse problema. E outra definição de pesquisa que o nosso autor dá no texto que eu deixei disponível para vocês, que a pesquisa é sempre um elo de ligação entre o pesquisador e a comunidade científica. Razão pela qual você publicar textos é tão importante, que não adianta nada você produzir um conhecimento científico fantástico se você não consegue publicar. Eu acho até engraçado isso, que na Espanha, no início do século XX, o cara, tipo assim, contemporâneo do Freud, descobriu o neurônio, e ele só falava espanhol, não falava inglês. Ele publicou só em espanhol, e depois de algum tempo foi descoberto o neurônio por outra pessoa, que eu não lembro quem era, mas o fato é que já tinha sido descoberto por outro cara em outra circunstância, e o cara não conseguiu publicar, ele não falava inglês. Então, essa importância, assim, muitas vezes, de publicar o que você produz, o que você conhece, para a comunidade científica. Para muitas vezes as pessoas já verem, nossa, isso aqui já foi pesquisado, então não vou para esse lado, ou isso foi pesquisado, mas não na minha cidade, não num contexto, sei lá, às vezes você pega uma técnica que é aplicada no hospital e quer fazer na educação. Possível também. Então você precisa encontrar um quê de novo para mostrar para a comunidade científica e também para prestar um serviço para a comunidade. Acho que assim, a principal diferença entre o pesquisar e o prestar um serviço são esses 3 pontos que estão nesse slide, que é que o profissional que está trabalhando, que não necessariamente é um pesquisador, ele possui um interlocutor do qual ele presta um serviço. Seja ele uma pessoa, uma empresa, uma instituição, o governo, enfim, qualquer coisa é possível você prestar um serviço. Enquanto a pesquisa, geralmente, você pode pesquisar para onde? Para fazer uma pesquisa com uma empresa, para
que geralmente você também já está prestando serviço, mas geralmente é voltado mais para a universidade essa ideia do pesquisar. O prestador de serviço deve solucionar um problema ou identificar, para posteriormente outro profissional resolvê-lo. Então, e parar para pensar, é basicamente isso que é a realidade de trabalho. As pessoas aparecem com um problema, te dão o BO e você que se vire com o rojão que você se comprometeu a fazer. Por exemplo, por que é tão importante numa clínica a gente fazer entrevistas preliminares? Para saber se é um quadro que eu posso tratar ou não. Sei lá, vai ter gente, enfim, que é normal, muito normal ouvir assim, não atendo abusador, não consigo atender abusados, não atendo crianças. É normal ocorrer essa delimitação, mas assim, se a pessoa solicita um serviço para a gente vai inicialmente, tá, que serviço você quer, e vai ver se a gente pode ou não fazer. E um projeto de intervenção, enfim, o que vocês vão fazer é uma mistura entre um projeto de intervenção, um projeto de extensão com um projeto de pesquisa. Esse é o projeto integrador, um compilado entre essas coisas. É parte de uma queixa. Mas, de novo, período de pandemia, foi um pouco difícil o pessoal da FATEC, receber pedidos e tal, a galera está mais afastando do que propriamente querendo algum tipo de serviço desse tipo, mas a gente conhece a comunidade e sabe da importância do nosso trabalho, que a gente pode ajudar, pode contribuir em alguma coisa para eles. Bom, aqui já entramos na metodologia propriamente dita sobre o problema de pesquisa. O problema de pesquisa vai ser o ponto de partida para qualquer projeto. Bom, por que eu já tenho esse projeto da roda de conversa de psicanálise? Eu já cheguei falando deles. Por quê? Porque eu já sei que existe um problema chamado a clínica escola, que todas as clínicas escolas de todas as universidades estão sempre lotadas. Então, eu já sei que é importante a gente fazer alguma coisa para fazer essa fila andar. Por que eu já tenho a noção da psicoeducação com os pais? Porque foi digamos assim, uma queixa da Jennifer, que falou assim, Rafa, tem esse tipo de demanda. Então, a gente já tem, de certa forma, um problema estabelecido. Agora, a gente precisa delimitar esse problema para pensar no projeto. Enfim, recebemos solicitação de uma escola de Vaiporã que está com crianças com problema de aprendizagem. A gente vai primeiro fazer um levantamento, a gente já tem um problema inicial, que é o problema de aprendizagem. Só que a gente não sabe se é um problema que ele é pedagógico, se ele é um problema que está relacionado à má nutrição de crianças que vão para a escola só para comer. A gente não sabe se é um problema de bullying, não sabe se é um problema de racismo. Então, a gente tem esse problema inicial, problema de aprendizado na escola. E a gente vai delimitar o nosso problema até estabelecer propriamente o projeto. Enfim, é comum a gente iniciar uma pesquisa antes que o problema esteja completamente delimitado. Isso é muito, 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 muito comum. Ou, às vezes, assim, eu entrei no projeto de pesquisa, estou escrevendo TCC, mas não sei para que eu estou escrevendo. Geralmente, a gente descobre no final. Assim, é possível também descobrir no final. Ou é possível, a partir de uma pesquisa, a gente mudar completamente o nosso objetivo, assim, como... Vocês já assistiram o experimento A Prisão de Stanford? O experimento da prisão de Stanford? Alguém já assistiu? Ninguém? Não, professor. É aquele que ele dava poder a alguns presos?
que alguns tinham o dever de ser os carcereiros e Isso, outros os prisioneiros. E aí eles se tornavam abusivos pelo sim, poder que tinha na mão. sim, sim. Esse cara, ele começou, esse projeto de pesquisa, é muito interessante metodologicamente, esse experimento que ele fez, porque é genial a forma como ele compõe essa prisão artificial. Mas, assim, eticamente, aquilo que ele fez foi um absurdo. Mas nos Estados Unidos pode, porque eles pagam as pessoas, eles podem pagar as pessoas para participar de projetos de pesquisa, para serem sujeitos de determinada pesquisa. Inclusive, tem pessoas que recebem para ser cobaia de remédios, tudo isso é completamente legalizado nos Estados Unidos. Mas, enfim, tirando os absurdos metodológicos, esse cara, ele tinha uma ideia de um projeto de pesquisa, eu não lembro agora o que inicialmente ele estava querendo com aquilo que ele estava estudando, mas o fato é que ele virou depois desse experimento, ele mudou completamente a perspectiva dessa pesquisa dele, e ele virou um cara muito forte na produção de biopolítica, de biopoder, começou a estudar Michel Foucault, começou a estudar enfim, as relações de poder como um todo. É muito interessante esse filme, tanto para vocês verem como que é um experimento de psicologia nos Estados Unidos, e é um filme que é muito bom. E vocês conseguem ver, assim, uma, de certa forma, um laboratório de psicologia, vamos chamar assim. Mas é bem legal o filme mesmo. O problema da clareza que se pretende pesquisar, Luciana. Tá. O problema vai nos dar algumas direções e cabe a nós delimitarmos essas direções. Como, por exemplo, nesse caso, nesse primeiro exemplo que eu dei para vocês, inicialmente, a gente tem um problema, que é o problema de aprendizado, e a gente vai a partir do nosso conhecimento, a partir da bibliografia, entender ao que se deve esse problema de aprendizado. E, enfim, uma coisa que acho que é bastante óbvia, assim, quanto maior a clareza do problema, maior a facilidade de tomar decisões relevantes na condução do processo do projeto. Então, assim, ter bem delimitado o público, como vai funcionar, o que eu quero intervir, a partir de qual referencial teórico, tudo isso, com um problema bem estabelecido, se torna muito mais fácil. E o que não é um problema de pesquisa? A área, tema, título, sujeito, a instituição, tudo isso não são problemas de pesquisa, e que geralmente as pessoas confundem. Você quer ver, quer tomar um esporro de uma banca de TCC talvez não, mas assim, de mestrado, de pós-graduação, com certeza, você toma um esporro gigantesco quando você confunde essas coisas. A pessoa pergunta, qual que é o seu problema de pesquisa? Aí você fala assim, é dentro da área da psicologia educacional. Assim, você não respondeu, você respondeu a área. Tipo assim, qual que é o problema de pesquisa? E você, sei lá, pós-modernidade mostrar na subjetivação, que é o nome da minha monografia. Se eu responder isso, eu já tomo outro esporro. Isso tipo assim, é engraçado que as pessoas não falam nada na hora, né? Só anotam e depois começam a carcomer. Mas faz parte e são coisas diferentes, já daqui a pouco eu vou explicar melhor para vocês. E eu acho que eu peguei coisas da minha monografia para explicar para vocês a diferença disso. Eu acho que vai ficar um exemplo um pouco mais didático. Bom, gente, por enquanto, alguma dúvida? Ainda não. Então, não? Ninguém? Tá. Tá. Isso aqui são um compilado de perguntas que norteiam uma pesquisa.
que são exemplos que estão no artigo. Aqui, transformações ocorrem no conceito de deficiência mental desde que ele foi cunhado e quais as possíveis implicações para a prática de cuidado com o deficiente mental. Então, assim, a gente já vê que esse problema de pesquisa é um problema de pesquisa mais antigo, porque existe um convento, não é convento, um evento, não sei, fugiu a palavra, tipo um congresso relacionados a deficiências intelectuais, mentais, etc., que encontram, eles vão nesse evento e determinam uma palavra que seja mais politicamente correta, porque conforme a gente vai incorporando essas palavras na cultura, a gente começa a usar de maneira pejorativa. Porque hoje em dia a gente usa retardado para chamar alguém de algum retardado de retardado. Mas antes era um termo médico, o cara é um retardado. Cretino era outro termo médico. Hoje virou xingamento. Então, assim, idiota era outro termo médico. Tudo isso, com o passar do tempo, é feito um determinado nome. Hoje em dia, acho que usam, se eu não me engano, baixas habilidades, que é o termo mais correto. E, não sei, quem sabe, daqui 50 anos a gente está chamando as pessoas, eu sou baixa habilidade. Que isso acontece e, enfim, vão encontrar outro nome. Tá, quais efeitos diferentes você... Oi, pode falar. Outra coisa que eu também aprendi é a questão de pessoas com deficiência. Você não vai falar que a pessoa é portadora de deficiência. Ela é uma pessoa com deficiência, porque se você falar portador é quando você tem algo que você pode deixar a hora que você quer. No caso, quando você chega a se referir a uma pessoa com deficiência, você fala, é uma pessoa com deficiência, não um portador. E a gente vê muitas pessoas usando essa palavra, portador de deficiência. Confesso assim, que não é uma área que eu particularmente estudo, assim, para poder te responder qual seria o termo mais adequado hoje em dia. Mas na última palestra que eu fui sobre isso, foi bem legal, assim, era de uma galera que era de um grupo de pesquisa da UEL, do Departamento de Psicologia Social Institucional, que eles tinham um grupo de teatro com pessoas com síndrome de Down. E foi bem bacana, assim, o mini curso que eu fiz, mas, se eu não me engano, o termo que eles estavam usando era baixas habilidades, mas não sei se isso já mudou, como é que tá, realmente eu não sei em que pé que tá isso. Mas, enfim, quais os efeitos de diferentes procedimentos de preenchimento de cargos de chefia sobre a produtividade de uma empresa? De novo, lembra lá do primeiro tópico do que compõe uma pesquisa, você inserir ou retirar uma variável. Quais efeitos diferentes procedimentos? Então, vamos trocar os procedimentos, vamos trocar as variáveis de como a gente está estudando essa pesquisa, como a gente está trabalhando nessa empresa, e a gente vai ver o que vai alterar ou não vai alterar. O não alterar também é um dado importante. Enfim, acho que deu para entender. Há diferenças entre o relato de um professor sobre as dificuldades de um aluno e as dificuldades constatadas a partir do desempenho efetivo do aluno. De novo, a gente está falando é o mesmo fenômeno. Dificuldade de aprendizado. Mas a gente tem a perspectiva do professor e outro a gente tem a perspectiva do aluno. E a gente vai pegar essas variáveis e vai analisar, e muitas vezes a gente descobre que não é nenhum nem o outro que está certo, e que a gente tende a politizar nesse sentido, de estabelecer uma dialética e que elimina o discurso do outro. E não é isso, a dialética não vai eliminar o discurso do outro, mas, assim, também não é encontrar um meio termo, não é essa palavra que eu queria, mas, assim, tentar compreender esse fenômeno e, de algum jeito, encontrar uma forma com que esse aluno aprenda. A coerência interna entre os conceitos X e YZ que embasam a teoria T. Isso aqui também, de novo, foi basicamente minha monografia. Eu peguei o conceito de nome do pai, do Lacan, peguei o conceito de castração e pós-modernidade e joguei tudo isso na psicanálise. Enfim, 2 já eram psicanalíticos, 2 conceitos eram psicanalíticos, e estabeleci um diálogo entre esses conceitos. É mais ou menos assim que a gente faz pesquisa.
relacionando coisas. E essas perguntas nesses slides foram uma forma para vocês terem como norte ao pensar numa pergunta, no projeto de vocês, para não confundirem com o tema, o sujeito, etc. Ou coisas que são termos muito mais genéricos. Vocês percebem que as perguntas são bastante específicas. E isso que é muito louco. Quando a gente está escrevendo um artigo, a gente não fala, a pergunta do nosso trabalho é essa, ou o conjunto de perguntas são essas. A gente simplesmente escreve a introdução, e dentro da introdução, de certa forma, está contido esse problema. E a gente percebe quando é claro que o problema, que existe algum problema de fato, quando não tem. Porque quando começa o artigo meio um pouco viajado na maionese, tem a possibilidade da pessoa escrever mal também, tem essa possibilidade, mas às vezes é falta de um problema bem delimitado. Tá, eu peguei aqui coisas da minha monografia para vocês entenderem, enfim, o que são essas coisas. Vamos lá. A área psicologia, psicanálise, pode ser saúde, qualquer coisa desse tipo, mas meu artigo definitivamente não é sobre saúde, coloquei psicologia e psicanálise. O tema, mal-estar, pós-modernidade, subjetivação, constituição do sujeito. Título, pós-modernidade e o mal-estar na subjetivação. Pós-modernidade é um tempo definido pelo Bauman, mal-estar na subjetivação é uma referência ao mal-estar na civilização do Freud. Sujeito de pesquisa. Como no meu caso foi uma pesquisa bibliográfica, isso também é outra coisa que é bastante discutida, quem é o sujeito dessa pesquisa, quem eu estou pesquisando. No caso, eu tratei como sujeito a bibliografia, que havia escrito, livros, artigos, revistas. Instituição, deixei o instituto aleatório só para, enfim, não falar de outras instituições. Enfim. Outro exemplo. A pergunta da minha monografia. Qual a função do nome do pai na pós-modernidade? O nome do pai é um conceito bem difícil do Lacan, que tem a ver com a castração do Freud. Tem a ver também com o Édipo, tem a ver com a constituição do sujeito, tem a ver com como a gente se estrutura enquanto aparelho psíquico, enquanto um processo de subjetivação, enquanto interpretação da realidade, para chamar de muitas formas. Essas, digamos assim, seria a minha pergunta principal. Eu quero saber o que aconteceu com o nome do pai, que o Lacan chama nome do pai, só para ficar claro, é um trocadilho em francês que chama, em francês é le nom du père, que é tipo o nome do pai em francês, mas quando você fala muito rápido, le nom du père, fica o não do pai. Nome e não em francês é parecido, fica tipo, le nom du père, le nom du père. Até em português fica, falar rapidão, o nome do pai, o nome do pai, o nome do pai, fica o não do pai. É para falar, tipo assim, na castração, primeiro você recebe o não do pai, depois você começa a agir em nome do pai. É um processo de neurotização muito complexo. Eu estou falando para vocês conhecerem um pouco mais do que eu gosto, do que eu pesquiso. E o Lacan vinha falando que o nome do pai estava em queda. Isso já nos anos 70 e tal, que Lacan, o nome do pai está em queda, o Lacan já estava anunciando o patriarcado está caindo. O machismo está cada vez mais embaixo. E eu estava pensando a queda desse nome do pai, desse processo de subjetivação que existia na pós-modernidade. Então, para isso, eu precisei definir o que é a pós-modernidade. O que eu estou chamando de pós-modernidade?
É igual, por exemplo, as pessoas vão falar de neoliberalismo. Ah, esse trabalho vai discutir o neoliberalismo. Mas o que eu estou chamando de neoliberalismo? É um movimento econômico, um movimento político, um movimento social, um movimento ético? Quando começou? A partir de que momento você marca o surgimento do neoliberalismo? Isso tudo é discutido e precisa ser delimitado. Enfim, eu usei o mesmo sentido de pós-modernidade do Bauman, que ele fala da inversão a partir do momento em que ocorre a inversão do público com o privado, que a gente começa a compartilhar nossa vida privada em redes sociais, etc., que vai estabelecer isso que ele está chamando de pós-modernidade. Qual a função do Édipo na pós-modernidade e a influência das mídias sociais? Então, eu peguei o complexo de Édipo do Freud e pensei nas mídias sociais enquanto um quarto pai, um terceiro pai, o que um psicanalista vai chamar de um Édipo A4. Então, eu fiz isso na pesquisa e a consequência da queda do patriarcado para a constituição do sujeito, das famílias, etc. Foi mais ou menos isso, não sei se ajudou pensar, pegar essa pergunta geral e destrinchando esses meandres da pergunta, em várias perguntas, para a gente pensar nesse projeto que vamos fazer. Por enquanto, isso aqui, pessoal. Área, tema, problema de pesquisa. Como é que estamos? Estamos indo. Muito chato? Um pouquinho. Eu avisei. Quando for se avaliar, se vocês forem avaliar a aula, não, avalia a chatice da matéria, não avalia a minha chatice. Tá. Gente, alguma pergunta? Até agora eu falei bastante coisa difícil, complexa, além das coisas de psicanálise. Confesso que eu não entendi muito a questão das coisas que o professor falou da pesquisa, mas... Da minha pesquisa, não, isso é normal, nem eu entendo direito essas coisas. Mas, enfim, eu só queria mostrar para vocês como eu peguei um conceito, o nome do pai, que o Lacan fez em 1960. Tentei trazer ele para esse momento que o Bauman chamou e que eu também estou chamando de pós-modernidade. Então, tipo assim, eu peguei um conceito já estabelecido e tentei trabalhar ele em outro tempo. Essa é uma coisa. Para isso, eu precisei delimitar o tempo do qual eu estou trabalhando. O mundo do qual a gente vive hoje chama de pós-modernidade. Por quê? Porque, enfim, a modernidade caiu e agora existe outra coisa. Principalmente também por conta das vanguardas estéticas, da arte pós-moderna em si. Qual a função do Édipo na pós-modernidade? O Édipo, complexo de Édipo, Freud, muito antigo. Vamos pensar como é que está acontecendo o complexo de Édipo hoje em dia. Consequências da queda do patriarcado. O patriarcado seria assim, o representante simbólico disso que é o machismo e da forma como as famílias se organizavam. Então, está acontecendo a queda desse patriarcado e está surgindo outras coisas. Por consequência, então, o que a gente tinha os quadros de histeria, de neurose obsessiva, de fobia, são cada vez menores e tem surgido outros quadros, como o caso do borderline, que está cada vez mais comum, das chamadas psicoses ordinárias, são outros casos cada vez mais comuns, e eu estou tentando, enfim, foi para isso que eu fiz esse artigo, minha monografia, para pensar esses novos casos da constituição desses casos. Mas deu para entender a diferença, principalmente aqui, área, tema, título, sujeito, o que é o problema de pesquisa? Sim, professor. Vamos, gente.
Alguma dúvida? Se não, vamos para o intervalinho aqui, 4 minutos. Tá, então ninguém quis fazer uma pergunta, eu já vou adiantar essa parte. Então vamos falar da hipótese e do objetivo de pesquisa, que é confundido também com o problema de pesquisa. A hipótese significa, de um modo bastante geral, uma suposição, uma conjectura, um achado. Bom, eu acho, por exemplo, retomando a minha monografia, eu acho que, na minha hipótese, é que a queda do patriarcado, a queda do nome do pai, desses conceitos, estão influenciando para o surgimento de novos casos, como das psicose ordinária, dos borderline, etc. Mais ou menos isso, é uma tentativa de adivinhação, porque a partir do conhecimento teórico que nós temos, a gente já consegue supor que determinadas coisas sejam desse jeito. E é importante que a hipótese seja um derivado do problema. Então, nós vamos ter o problema de pesquisa, nós vamos trabalhar a partir dele. E vamos pensar, geralmente a gente já começa uma pesquisa intuindo que uma coisa não vai bem por causa disso. A gente vai verificar se está acontecendo isso mesmo. Ou a gente está precisando de algum, sei lá, na pesquisa, na ciência um pouco mais duras, assim, na biologia, na física, na química, vamos pensar que está precisando de um produto, de um fertilizante, e que porque estamos com produção baixa em determinado lugar. Então, eu sei, vou lá, analiso as características da Terra, então eu já crio uma hipótese que, sei lá, falta cal na Terra, a Terra está muito alcalina, ou a Terra está muito ácida, e a partir disso vou encontrar alguma coisa para solucionar esse problema. E a hipótese também pode, uma coisa que é muito volúvel, muito variável, é normal também a gente alterar algumas hipóteses durante o processo de pesquisa. Pessoal, por enquanto nenhuma dúvida, se não, vamos fazer um intervalinho e voltar às 9 horas. Tudo certo. Beleza, gente. 9 horas a gente retorna.
Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, Sim, professor. Agora destravou aqui, deu uma outra travada. Bom, vamos voltar. O objetivo da pesquisa, que é diferente da hipótese, que também é diferente do problema de pesquisa. O problema de pesquisa, desculpa, o objetivo de pesquisa está mais relacionado a, como é que podemos dizer? Para que você está pesquisando isso? Qual a finalidade? E também é usado para dizer da relevância disso que você pesquisa. Por exemplo, tô fazendo uma pesquisa psicológica que vai prevenir, tratar casos de autismo, sei lá, em Voiporã. Pode ter muitos objetivos de pesquisa, mas geralmente assim ele deve ser tão bem delimitado quanto o problema. E diz basicamente da aplicabilidade dos resultados. Você vai ter um problema de pesquisa, exemplo da escola, problema de aprendizado. Então, o objetivo dessa pesquisa vai ser resolver, dar conta dessa situação da qual nós vamos nos inserir e vamos tentar resolver e produzir um conhecimento, uma metodologia, uma técnica, uma tecnologia para que isso possa ser aplicado de novo em diferentes contextos. E aí, gente, objetivo de pesquisa, hipótese e problemas e problema de pesquisa. Como é que estamos? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Não? Meu Deus. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, professor. Sim, professor. Beleza. Outra questão importante diz a questão da relevância do projeto, da pesquisa, do qual vocês vão elaborar. Bom, a gente tem, sobre a relevância, a gente pode pensar em duas coisas: a relevância da pesquisa e a relevância do resultado da pesquisa. Por exemplo, uma pesquisa muito importante, vamos pensar, uma pesquisa sobre saúde mental na pandemia. É uma pesquisa muito importante, só que produziu resultados que não têm significância, que seja impossível. Por exemplo, estou desenvolvendo um método de uma psicoterapia em grupo durante a pandemia. E você fica assim, tipo, na pandemia para se isolar, não é para estar em grupo. Então, é uma pesquisa que, por um lado, é importante, porque o problema dela seria, digamos assim, a saúde mental na pandemia. Por outro lado, ela tem uma relevância de uma certa quase inaplicabilidade por conta do número de pessoas, questão do distanciamento, tudo isso. Enfim, isso tudo implica na relevância do resultado. Mas também tem pesquisas que têm uma relevância baixíssima e que produz um resultado com uma relevância muito grande. Por exemplo, quando foi descoberto a penicilina, né, a vacina, que é o antibiótico como que é o nome daquela injeção que dói pra cacete?
Benzetacil. Benzetacil é penicilina, praticamente. Quando foi descoberta a penicilina, foi descoberto o benzetacil, foi sem querer. Era uma pesquisa, tipo, sobre laticínios. E descobriram uma situação bastante aleatória. E, enfim, ó, a pesquisa da pessoa podia até ser relevante, mas teve uma relevância muito maior do que se esperava na pesquisa. Outro fator importante acerca da relevância é a relevância social para a pesquisa, que basicamente vai ser a nossa tentativa de devolver, democratizar e falar do conhecimento do que a gente fala na universidade e devolver isso para a comunidade, para o social, para onde a gente está inserido. Enfim, fiz um projeto lindo, mas que não teve uma relevância social nenhuma. Então, um pouco duvidoso, digamos assim. Mas existem, assim, trabalhos que não têm uma relevância para a comunidade social, digamos assim, num período de tempo curto, assim. Por exemplo, a minha pesquisa. Pode ser que num período curto de tempo ninguém faça nada com isso, ninguém vai nem ler. Mas pode ser que, academicamente, aí a gente já entra na outra relevância, tenha uma relevância científica grande. Posso ter contribuído para essa área que eu gosto, que é a subjetivação. Então, são dois aspectos importantes que nem sempre vão estar presentes ou não, e conversa também diretamente com a aplicabilidade. Deixa eu ver se posso usar isso, se tem aplicabilidade. Não. Então, assim, no artigo que eu passei para vocês, ele também elenca umas coisas curiosas que podem acontecer. Pode ser que a pesquisa tenha sido uma bagunça, a prática tenha sido uma bagunça, mas tenha tido uma relevância social incrível. As pessoas podem ter gostado da intervenção, etc. E aí cabe ao pesquisador entender o que aconteceu no meio da bagunça que ele se propôs, no meio da bagunça da execução, o que houve de bem-sucedido. Aí já é outra coisa para a gente pensar. Tem qual que era outro caso curioso que ele também traz a respeito da relevância? É quando o contrário acontece. Pesquisa foi teoricamente bem elaborada, tem uma base teórica boa, tem profissionais capacitados para executar a intervenção, bem como a coleta de dados, mas na hora de analisar não tiveram resultados que se esperava. Então, aí a gente já convida a repensar a teoria. Bom, se a teoria, na hora de aplicá-la, ela não tem um impacto, não tem uma relevância esperada, não significa que as pessoas estão erradas, mas sim que você está trabalhando não é adequado para aquele tipo de pessoas, ou para aquela cultura, para aquilo lá não faz sentido. Bom, aqui já é outro fator importante que já acho que pode contribuir, com vocês na elaboração do projeto de vocês, é pensar na viabilidade do projeto. Se é possível realizar determinada pesquisa. Por exemplo, que nem conversamos semana passada, não me recordo quem havia dito, em fazer uma coisa, uma pesquisa, um projeto de integrador com a penitenciária feminina. A gente já esbarra numa questão de falta de não existir uma penitenciária feminina, já barra em outra questão, que é a capacitação ou não de vocês, para uma atividade que seria um pouco mais complicada. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Se, por exemplo, mesmo que seja, não sei, alguma cooperativa de algum parceiro, sei lá, da Coamo, que fica em algum lugar que não tem acesso a ônibus e ninguém tem carro para ir.
Então, tipo assim, já é outro fator que dificulta, porque, enfim, não tem condições materiais, não tem recursos para isso. Então, para realizar um projeto, a gente precisa ter condições materiais, existir isso que você está falando, recursos simbólicos e teóricos, que seriam, assim, o que você tem de disponibilidade pessoal para aquilo que você está se prestando a fazer, e o que você tem de conhecimento teórico para agir enquanto técnico, né, nesse tipo de situação. Bom, eu acho que eu tenho isso aqui. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, esse é uma pequena diferença entre um projeto de pesquisa e um programa de pesquisa. Esse é um projeto de pesquisa da Universidade de Hong Kong, do qual eu acabei entrando esse ano, que aqui em Londrina ele é realizado pelo programa, já é outra coisa, um programa de pesquisa das ciências da reabilitação do Centro de Ciências da Saúde, da UEL, tem uma relação com a Universidade de Hong Kong e começou a fazer um estudo para avaliação do impacto da Covid-19 sobre o medo e a saúde. Só estou mostrando assim, um modelo de digamos assim, de um projeto de pesquisa com um pouco mais elaborado, mais profissional, já todo mundo é doutor, menos eu. Isso acontece. Enfim, e para vocês verem como é um projeto de pesquisa um pouco mais profissional. Tem aqui os pesquisadores brasileiros, etc, etc. Vou mostrar aqui para vocês, acho que tem alguém, deve ter pessoas mexendo pelo celular, acho que eu vou ler porque está um pouco difícil de ler. Surto do novo coronavírus, Covid-19, foi um dos mais altamente contagiosos e de rápida disseminação da história. Devido ao longo processo de desenvolvimento de medicações e vacinas efetivas contra o Covid-19, um conjunto de medidas preventivas extraordinariamente intensas durante a pandemia foi implementado para minimizar o risco de contágio ou disseminação da Covid-19, como restrições de viagens, interrupções ou limitações de transporte público, proibição e ou restrição de tempo de abertura de restaurantes e empresas com alto risco de infecção, distanciamento social ou período de quarentenas em massa. Além disso, moradores foram conscientizados sobre uma série de novas rotinas, como o uso de máscaras faciais protetoras, higiene das mãos, etiqueta respiratória, limpeza, lavagem de roupas e evitar atividades sociais desnecessárias. A adoção de mudanças tão abruptas economicamente, concomitantemente a ameaças da infecção Covid-19, diariamente teria profundo impacto em diversos problemas relacionados à saúde, fazendo com que alguns indivíduos vivenciassem um sentimento apocalíptico e até enxerguem que este momento como o mais catastrófico que já tiveram. Portanto, a pandemia do Covid-19 pode acarretar grave deterioração da saúde mental do cidadão e seu impacto psicossocial deve ser considerado. No entanto, há uma lacuna sobre quais impactos relacionados à saúde a pandemia da Covid-19 tem trazido, e eles podem ser similares em todo o mundo. Além disso, especialistas em saúde pública opinaram que a Covid-19 pode durar até 2 anos e, portanto, é importante determinar como separamos melhor para eventual quarentena prolongada. Sendo assim, aí vocês já começam a ver a materialidade disso que a gente trabalha hoje. Sendo assim, os objetivos dessa pesquisa serão avaliar os impactos da pandemia da Covid-19 relacionados à saúde do cidadão de comunidades ao redor do mundo e determinar a extensão do medo do Covid-19 em diversas comunidades, além de identificar necessidades futuras de preparação para uma pandemia. Para isso, desenvolvemos um questionário que será aplicado online na língua local e oficial de cada país. Indivíduos acima de 18 anos serão convidados a responder às perguntas que incluem informações como estado geral e mental de saúde, impacto da Covid-19 nas atividades rotineiras,
medidas preventivas de isolamento social, etc. Esperamos que essa pesquisa ajude a confirmar a hipótese de que impactos psicológicos e sociais são similares em todo o mundo e que o grau de medidas preventivas adotadas nas cidades durante a pandemia puderam influenciar no impacto que a Covid-19 tem na saúde das diferentes populações ao redor do mundo. Então, assim, acho que aqui pode dar um pouco de mais materialidade para vocês quando forem pensar no projeto de vocês. Quando vocês forem produzir o relatório, que já é uma parte do segundo bimestre, mas vocês têm que estar em mente enquanto trabalham nisso, nessa primeira parte, nessa introdução, precisa constar os objetivos da pesquisa, como você escreve um objetivo. O objetivo ele tem que ter uma palavra no infinitivo, avaliar, identificar, modificar, alguma coisa nesse sentido. A metodologia da qual vocês utilizaram para colher as informações foi feita uma pesquisa bibliográfica, como está aqui, desenvolveram um questionário, e citar as possíveis hipóteses que vocês tinham no início e o que ocorreu com elas durante o processo. Então, acho que encerra agora a parte da aula, que é mais aula, e eu queria convidar vocês para brincar um pouco com essas coisas. Pensa num problema de pesquisa, um objetivo de pesquisa, uma hipótese, uma área da qual vocês vão atuar, um tema, o sujeito de pesquisa, o título de um trabalho, uma instituição e a relevância do trabalho, como vocês justificariam, por que é importante esse trabalho. Vocês pudessem mandar no chat ou lerem, pensar em alguma coisa, para ver se vocês entenderam essa parte. Então, vou dar um tempinho para vocês, quando já tiverem mais ou menos engatilhado, podem falar, podem mandar no chat. Nossa, professor, que pressão agora. Daqui a pouco piora. Tô brincando, mas faz parte. Não fala isso, professor. Minha criatividade passou longe. Professor.